Agora vai. Eu tinha começado, né, falando sobre as frequências e as frequências que são a base de nós entendermos a questão dos ciclos de Deus. Queridos, se nós não entendemos as frequências que nos cercam, nós nunca vamos entender essa questão dos dias, nós não vamos entender essa questão do ciclo, não vai fazer sentido. E aqui é o que mais pega, né? Quando eu começo a ouvir as pessoas falando, apóstolo, parece meio doido esse negócio, né? As festas dos judeus, os templos, daí era coisa dos judeus, apóstolo, não tem mais nada a ver com a gente. E assim, por um certo ponto, conforme nós entendemos, realmente não vai fazer sentido. Se nós entendemos somente como guardar dias, aí eu vou pegar aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala. Cara, esse negócio de ficar guardando dia, ficar guardando isso não tem sentido para nós. Você entendeu? Porque, entre aspas, estamos no Novo Testamento. Não tem sentido essa questão de guardar dias ou estabelecer datas. Isso daí já não tem mais sentido para nós. Porém, se nós entendermos agora tudo isso como espíritos e frequência, aí nós vamos entender que o que o Senhor falou lá não é uma festa ou não é dias para judeus, mas nada mais é do que um escape para a humanidade. Em que sentido? Veja, o Senhor, ele traz uma palavra que em Cristo Jesus não muda. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O Senhor, ele traz uma palavra que em Cristo Jesus não muda. Que palavra é essa? A palavra é: vocês estarão por cima e nunca por baixo. Vocês governarão e não serão governados. Vocês emprestarão e não pedirá emprestado. A palavra aqui é uma palavra que haveria provisões abundantes na vida de vocês. Todas as coisas ia contribuir para o avanço de vocês, ou seja, tudo daria certo. Essa seria a palavra exata do Senhor. Gente, desde sexta-feira, eu tenho... É lógico que a gente experimenta todos os dias, mas nessa sexta eu tenho falado com o Senhor, eu falei assim, o senhor é demais da conta, né? Eu fui fazer um curso, né? Foi assim, um dia inteiro, das 8 da manhã até as 8 da noite, né? Um curso que eu fui fazer. E eu precisava protocolar um documento, né, no Exército Brasileiro, uma outra coisa, precisava protocolar um documento. E aí, saindo de casa, né, na sexta-feira de manhã, que aí eu iria, né, pegar um voo, e saindo de casa, assim, na quinta-feira à noite, para chegar na sexta-feira, numa cidade onde tem o destacamento do Exército. E interessante que era o que, umas 11 horas da noite, 11 e pouquinho, que eu fui pegar um ônibus, né, para depois pegar um voo. A hora que eu cheguei, tinha um cara do Exército lá. Eu falei, cara, ainda bem que você está aqui, né? E fui conversando, né? Como que faz para protocolar isso daqui? Primeira vez que eu estou fazendo isso e aquela coisa toda. O cara falou, cara, deixa eu falar um negócio para você. Isso daí só faz na quinta. Isso é só quinta-feira que faz. Eu estava indo na sexta. Falei, meu Deus, vou perder viagem, eu precisava fazer isso. Ele falou, cara, mas vamos lá, né? Vamos indo. Cheguei lá, o cara resistiu, falou, não vou fazer, falando com eles lá, né? O cara foi fazendo meio de campo até que ele me atendeu, me ajudou, foi um cara, assim, totalmente aberto, né, para me ajudar. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, esses caras não fazem isso. Né? De repente, eu tô indo para um lugar, eu encontro o cara do Exército, eu tô indo para o Exército, sabe assim, parece que aquelas coincidências que vão fazendo as coisas acontecer, eu falei, mas isso não é coincidência. Uma coisa que foi puxando outra, que foi puxando outra, que foi puxando outra, daqui a pouco, todo o teu planejamento dá certo. Então, puxei isso daqui porque eu tenho visto como as coisas vão dando certo. Essa é a palavra. Tudo aquilo que até mesmo parece dar errado, tudo vai dando certo. Tudo aquilo que está para dar errado, se fala assim, cara, não vai ter jeito,
tudo contribui. Essa é a palavra. Eu tenho falado isso aqui desde que... Agora que eu lembrei. Desde quando... desde daí, né, eu tenho usado essa palavra. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Foi assim, um bate-volta, né? Cheguei no sábado de manhã, fiz o curso, e praticamente à noite, né? De madrugada, eu estava voltando já, e tudo dando certo, assim, mesmo em perspectiva de dar tudo errado, vai dar tudo errado, deu tudo certo. Não saiu nenhuma vírgula. Na verdade, foi melhor do que se tivesse dado certo. Né? Esses documentos, é interessante que um estava errado. E os caras são chatos nesse sentido, né? Chataço mesmo. Tá errado, você vai lá, se vira, faz a hora que você puder. Ou seja, o cara não tinha obrigação nenhuma de me atender, porque estava escrito que só atendia quinta, o documento estava errado. Ele falou, não, senta aí, liga lá para onde você tem que ligar, faz isso daqui, ó, você vai fazer desse jeito aqui. O cara me ensinou, esperou, fez um negócio para mim. Eu falei, cara, é só Deus mesmo, não tem Deus, é Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, isso são ciclos de Deus. Ciclos de Deus é quando você entra, é como que você entra numa... Como que eu posso dizer aqui? Você entra numa onda, você entendeu? E a onda te leva. Você vai sendo levado para as coisas que o próprio Deus está fazendo. E você vai sendo... Então, quando você entra dentro da questão dos ciclos de Deus, quando você entra para dentro dessa dinâmica do Espírito do Senhor e nessas frequências da eternidade, todas as coisas vão contribuindo para o teu bem. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver que olhar os ciclos do Senhor não tem nada a ver com guardar dias, não tem nada a ver com festas dos judeus, mas tem tudo a ver com o nosso Pai cuidando dos nossos dias. Por quê? Olha a expressão. A cadeia que fomos colocados depois do pecado foi o tempo. Então, quando nós entendemos o tempo como o castigo da humanidade, nós vamos entender que em Cristo Jesus nós somos remidos para o tempo de Deus de novo. Porque vivíamos no tempo de Deus, mas depois que pecamos em Adão, entramos no tempo do mundo, ou seja, entramos no tempo da terra, nós entramos para o tempo Cronos. E aí o Senhor diz, agora vocês passarão a ter tempo. Veja, antes do jardim não tinha tempo. Como não tinha tempo, apóstolo? Você não vê a contagem de tempo antes do jardim. No tempo Cronos, ou esse tempo que nós vivemos, o tempo da humanidade. Você vai ver que o tempo ele é contado depois do pecado. E o fulano viveu 900 anos. E o fulano viveu não sei quantos anos. E o outro viveu não sei quantos anos. Até o Senhor diz, 120 anos. Será um tempo para o ser humano. Então, quando nós olhamos para essa expressão, nós vamos ver que quando entramos nos ciclos de Deus, o Senhor nos resgata desse tempo Cronos e nos coloca no tempo dele, no tempo da eternidade, no tempo do Senhor, nesse tempo de avanço, nesse tempo de... esse tempo que deslancha, esse tempo que é a favor de você e não contra você. Voltando para esse exemplo, eu comecei a ver, se eu tivesse ido na data certa lá, se eu tivesse feito tudo certinho, às vezes o cara não me atenderia, porque estava tudo errado os documentos. Então, como eu fui em um outro tempo, me indicaram, me colocaram lá, o cara me atendeu pela graça e favor, ou seja, todo o tempo foi planificado, né? Foi tudo certinho, tudo certinho. Não teve que questionar, né? A volta foi interessante também, voltando, meu voo, exatamente meu voo, eu decolava, quer dizer, o início do embarque era 5h20 da manhã. Imagine, cansadaço, né? 3 dias vindo naquela canseira, coloquei o despertador para 3 horas da manhã. Sabe quando você desperta e fala assim, já vou levantar? Quem já fez isso, né? Que você vai dar aquela volta. A hora que eu acordei no susto era 4h50 para o voo das 5h20. Falei, perdi o voo, né? Perdi o voo, tive que pegar o voo em Guarulhos. Falei, meu irmão,
Onde em 30 minutos eu consigo fazer isso? Não existe, né? Estava no hotel, não existe. Eu em 30 minutos consegui pegar um voo. Meu irmão, eu cheguei lá nos 30 minutos, assim, sabe? Quando você chama o Uber estava na porta. Quando você, tudo acontecendo assim, eu falei, meu Deus. Eu entrei no avião e falei, cara, é Deus, né? Do começo ao fim, é Deus. Então, quando você vai entrando nesses ciclos, você vai vendo o Senhor movendo os teus dias, né? Você vai vendo o Senhor movendo os teus dias. Então, na entrada, foi um dia intenso. Então, eu vi que naquele dia todinho, na entrada e na saída, o Senhor estava lá, né? Estabelecendo os tempos. Então, vamos lá. Então, nós vimos sobre a primavera, outono e verão, né? Os marcadores, os 3 tipos de tempo, o tempo Cronos, o tempo que nós chamamos Kairos, né? E o tempo eternidade. Depois nós vamos ver, tá falando sobre as questões do universo, e aí a gente foi vendo até entrar, então, no ciclo, a gente entrou nos ciclos. Então, a gente entrou nos ciclos das horas, né? Ciclo da hora, do dia. Você vai ver que dentro disso entramos no ciclo da semana, no ciclo dos dias, no ciclo das horas, né? Depois entramos nos ciclos do mês, e é nesse daí que nós estamos, no ciclo dos meses. Que aí nós começamos a falar a respeito dos espíritos que atuam em cada mês. Deixa eu pegar aqui. Os espíritos que atuam em cada mês. Nós vamos pegando cada mês e os ciclos que atuam neles, né? E aí a gente trouxe um pouquinho a respeito, nós estamos falando das tribos pela manhã. Nós estamos falando a respeito dessa questão das tribos, né? Perdão, no ciclo de verão, no propósito de verão. E aqui nós vamos falando dos tronos. Quem seriam os tronos? Seriam os signos, né? Espera só um pouquinho, queridos. Então, nós vimos os ciclos, né? Os ciclos dos signos, que você vai ver que esses são os que combatem, e aí entramos literalmente nas frequências, né? Os que combatem a nossa... combatem o nosso desenrolar, ou seja, eles que confrontam e paralisam a história do ser humano. Agora, preste atenção aqui, queridos. Cada um desses ciclos, nós vamos ver um mandamento do Senhor. Então, o primeiro ciclo, nós vimos lá, os das horas, nós vemos em Salmo 91, quando o Senhor dá, né, o Senhor nos cobrirá dos terrores noturnos, o Senhor nos guardará, né, das setas que voam de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade do meio-dia. Então, se você olhar para isso, você vai ver os 4 tempos. Então, você vai ver também os 4 lados, né? Então, você vai ver das 6 horas da manhã a meio-dia, da meio-dia às 6 da tarde, 6 da tarde à meia-noite, meia-noite às 6 da manhã. São os 4 portais do dia. Depois nós vamos ver o dia da semana. Os dias de semana dos ciclos, aí você vai entender o Shabat com muita expressão. O Shabat não tem nada a ver com aquela doutrina, né, que a gente já rejeita do guardar o sábado, que você não pode nem tocar no negócio do elevador. Não, tem nada a ver com isso. Você vai entender o Shabat como esse renovado ciclos semanais. E aí você vai entender por que o Senhor falou... minha internet que está ruim hoje. Aí você vai entender por que Deus disse do Shabat. Qual é a maior expressão do Shabat? Depois, deixa eu colocar aqui só um pouquinho.
Depois você vai ver, então, o ciclo mensal. E esse ciclo mensal, você vai ver a respeito dos signos, né? Que está lá em Jó, capítulo 38, verso 31, 32, 33, quando o Senhor diz, você consegue fazer aparecer o signo dos zodíacos, e você consegue determinar a influência que eles exercem sobre a Terra. Então, essa questão dos signos, eles são seres caídos que emitem uma frequência. E aí você vai entender, sim, o Shabat. O Shabat entra para vencer o ciclo da semana, ou para estabelecer o ciclo da semana, né? É interessante isso. Um outro ponto, você vai ver números. Abram em números. Números 10, 10. Diz assim, da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocarei as vossas trombetas sobre o vosso holocausto e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja que no começo dos vossos meses, o começo aqui é o começo do mês, né, hebraico, haveria um sacrifício, haveria uma oferta, haveria algo que era feito, né, como o Senhor coloca aqui. Veja só, em algumas vezes, nós vemos essa expressão nas Escrituras, né, onde eles estavam na festa da lua nova. Vou dar um exemplo aqui. 1 Samuel 20, versículo 5. Na verdade, no capítulo 20, nós vamos ver a história de Davi com Jonatas e o pai, né, Saul, fazendo aí a perseguição, né? Perseguindo Davi. Ele diz assim, disse Jonatas a Davi, o que tu desejares eu te farei. Disse Davi a Jonatas, amanhã é festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer, mas deixa-me ir e esconder-me no campo até a terceira tarde. Então, veja, era um hábito. Isso aqui estou falando na casa do rei, era um hábito. Toda festa da lua nova, eles sentavam para comer, para estabelecer, e ali era feito, né, os seus sacrifícios, suas ofertas. Porque era o mandamento do Senhor de Números 10, 10. Agora esse mandamento estava ali, festa das luas novas. E por que essa festa da lua nova? É o começo do mês, é onde nós transitamos. Irmãos, às vezes a gente fala assim, apóstolo, mas isso daí é muito místico, é muito misticismo gospel. Tá, concordo com você. Mas o que você faz no dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, né, na igreja? O que você faz? Geralmente fica lá vestido de branco, com cueca amarela, né, com prato de lentilha, tá ali para passagem de ano, que aí você fala assim, chega meia-noite, nós passamos orando. Ou seja, eu transitei, mas não tem, você não viu nenhuma transição ali, não aconteceu nada de diferente. 20, verso 5. Mas nós entendemos que transitamos de um ano para um outro ano. O ano velho ficou e entrei, olha a palavra, eu entrei em um ano novo e eu creio no meu espírito, na minha alma, que aquele ano vai ser diferente. Irmão, o que mudou? Fisicamente, nada. Mas eu creio que existe uma linha como a linha do Equador, invisível, mas ali tem uma linha que divide, que eu estou entrando em uma outra temporada da minha vida. É exatamente essa
seria a expressão da festa da lua nova. Essa seria a expressão dos shabates. Essa seria a expressão dos dias. Ou seja, quando eu chego 6 horas da tarde em um dia, eu creio que eu estou começando um outro dia. Quando eu chego na sexta-feira, no shabat, e transitando agora para o domingo, né, do sábado para domingo, eu estou crendo que eu estou começando uma nova semana. Quando eu transito de um mês ao outro, eu estou crendo que eu estou transitando para um outro mês. E esse mês vai ser diferente. Nós fazemos isso. Meu Deus, eu não vejo a hora de começar o outro mês. Né? Não vejo a hora de começar o mês que vem. Vejo a hora de iniciar setembro. Não vejo a hora de começar outubro. Ou seja, qual é a diferença, irmãos? Nós não vemos, mas sentimos que há uma expressão diferente, há uma atmosfera diferente. Aquele mês carregará algo diferente. Então, é esse ponto onde nós confrontamos, então, o que nós chamamos os signos. Então, por que nós, né, vocês que estão nos seguindo aí, cada mês a gente fala, irmãos, estamos começando o mês, nós vamos lá falar sobre a influência do mês, a questão do mês, não sei o que do mês, aí no começo do mês nós fazemos a oferta. Por que nós fazemos isso? Porque simplesmente cremos nessa palavra, que agora estamos entrando em uma outra temporada, e nessa temporada existe 30 dias que o Senhor liberará graça e favor. Há uma confiança. A palavra certa é essa. Há uma confiança. Eu volto para aquilo que eu falei no começo, né? Desde quando eu saí de casa, tudo dando sabe assim, eu estava totalmente fora dos tempos da terra, mas no meu espírito, eu cria que tudo ia dar certo. Não fui preocupado, desde quando eu entrei naquele ônibus, que eu sabia que já não era o dia, mas eu sabia que naquilo ali o Senhor ia me dar vitória. Quando eu acordei, falei, cara, tô atrasado, vou... Só na hora que eu me entristeci, falei assim, perdi o voo, cara. Comecei a falar, meu Deus, perdi o voo e o gasto. Aí na hora eu falei, não perdi não. Vou chamar o Uber aqui e fui confiante, porque eu sei que se Deus precisar, ele ia segurar aquele avião, né? Ia dar alguma coisa, mas eu ia naquele avião. Ou seja, por quê? Porque eu sei que tudo está bem, eu estou andando nos ciclos do Senhor. Então, eu preciso saber andar, eu preciso descansar a minha alma nisso. A minha alma tem que entender que as coisas, até mesmo ruins que está acontecendo, pode ser que essas coisas ruins façam parte do propósito bom do Senhor. Amém? Então, eu tenho que ir entendendo esses ciclos de Deus. Pois bem, então, nós falamos já de 3. Dividimos em 3 etapas, que são o contexto dos meses, né? Ou, perdão, das estações. Então, nós dividimos aqui, e foi fundo, né? Aqui a gente foi indo, né? Vamos falar assim que é melhor, né? Foi indo. Começamos com Judá, falamos da letra, do lado, do contexto da guerra, né, de Ares. Depois nós fomos para Issacar, que é a letra, e o contexto do lado, e a guerra. E depois nós fomos para o terceiro mês, que é o mês de Sivan, que falamos de Zebulon, a letra, o lado e a guerra. Depois nós falamos de Tamuz, né? Isso daqui, quem está nos acompanhando nesse propósito já sabe o que nós estamos fazendo. Então, nós falamos da tribo, da letra e do lado e do confronto. E depois nós falamos de Av, né, que é o quinto mês, perdão. Aí nós falamos, então, da letra, perdão, da tribo, da letra, do lado e a guerra, né, que enfrenta contra Apolo. Depois nós falamos de Elu, o sexto mês. E aí, então, a gente viu a tribo, a letra e o trono e o lado. Depois a gente viu de Reshvan, que aí já é o começo do ano, né, o 8º mês.
o começo do ano civil. Então, a gente viu a tribo, a letra e a guerra que nós temos, e o lado. Depois a gente viu Manassés, a tribo, né, a letra, e a expressão aí do lado. E aí eu vou ter que pegar um outro slide, que esse aqui não era o slide que era para coisar. Esse aqui era só um PDF. Só um pouquinho. Deixa eu tentar achar ele, né? Sim. Eu mando lá nos grupos lá. Aqui. Beleza, então hoje nós vamos terminar essa questão dos meses, se Deus quiser. Hein? Vamos lá. Amém. Veja bem. Vou pegar o exemplo que eu estava fazendo aqui, do primeiro mês, né? E seguir ele. Então, a gente viu o 8º, o 9º e o 10º mês. O 10º mês. Isso aí pegando. A gente está fazendo o slide tudo na mesma hora aqui, viu, irmãos? Então vai tendo paciência aí. Até eu me coisar de novo aqui. Faz tempo que eu não estava fazendo isso. Então, depois nós temos o mês de Kislev, que é o 10º mês. A palavra Kislev, deixa eu ver se eu tenho aqui as traduções. Se a Bíblia cita ele, não lembro. Peraí, só um pouquinho, querido. Eu errei aqui o negócio. Kislev, não. Não, perdão, eu errei aqui. Kislev acho que já foi. Deixa eu me situar aqui. Reshvan.
Errei aqui, ó. Peraí, deixa eu consertar. Sexto. Eu troquei aqui, ó. Uma coisa foi trocada, peraí. 6. Esse aqui. E esse aqui. Vou consertar aqui, ó. Deixa. Nono. Tá certo. Eu que tô comendo barriga aqui. Não é o 10º, não. É o 9º mês agora. E o 9º mês que é a Kislev. Bem, tá fazendo como 10º mês, foi, ué, tava dando errado. Então a gente está no mês 9 do calendário. Vamos ver se a Bíblia menciona o nome. Eu gosto quando a Bíblia fala, que aí a gente consegue, eu não me lembro. Tem aí? A Bíblia menciona o nome? Porque às vezes está escrito diferente na Bíblia. Tem aqui. Está lá em Zacarias. Pelo menos a referência aqui é Zacarias 7. Zacarias 7:1. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Aqui está Quisleu. Né? E a palavra Kislev, ou Kisleu, significa... Deixa eu colocar aqui. No hebraico é Kislev, né? No português está escrito como Kisleu. A tua Bíblia pode estar assim, Kisleu. Deixa eu ver se tem alguma outra referência para esse coisa. Tem em Neemias. Neemias 1:1 também tem. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Então vai ter em Neemias 1:1 e em Zacarias 7:1 aparece esse nome, né? E ele significa a confiança, sua confiança. Ou seja, esse mês significa a questão de confiar. O 9º mês, ele entra na confiança. E é muito interessante, né? Que esse mês é um mês relacionado, voltado aos recursos financeiros. Né? Por isso vem, então, das informações, ou seja, a confiança, que é entre novembro e dezembro. Ele entra ali entre novembro e dezembro. Pois bem, a tribo que está ligada é a tribo de Benjamim. E o estandarte, deixa eu pegar aqui. Nós vamos trabalhar isso bem mais nos propósitos, né? Hoje eu só estou dando uma pontuação aqui para que a gente possa entender. O estandarte de Benjamim, a expressão dele é o lobo. Ou seja, porque fala de um âmbito profético.
O lobo, ele fala de uma expressão profética, né? O lobo, ele traz essa característica profética. É muito interessante isso. Então, ou do verdadeiro ou do falso, né? Então, o lobo, ele traz essa natureza de Deus como filho, ou a natureza, vou até falar uma coisa aqui, ou a natureza perversa, aí você vai ver a licantropia, né? Que é o lobisomem, né? Ou a gente vai ver a questão da licantropia, que é uma maneira que o ser humano ele passa até fluir em uma estrutura diabólica mesmo, né? Vamos lá. A letra dessa ou a insígnia, né? É a letra Samic. A letra Samic, ela, a gente está colocando a questão do valor aqui. Deixa eu ir pegando aqui. A letra Samic, ela tem a expressão ou valor numérico de 60, e o sentido dela é a aliança. Deixa eu pegar ela aqui. Essa é a letra Samic. Então, essa letra, ela traz como uma aliança. Eu estou colocando aqui, aí no final a gente vai, na hora que eu completar tudo aqui, Benjamin. E a guerra é contra um espírito chamado Zeus, ou o trono de Sagitário. Só pegar tudo que eu tenho que pegar e eu explico aqui para vocês. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês a respeito da licantropia, né, do lobo? Por quê? Porque Sagitário, ele é uma questão de uma licantropia também, né? Ele é um espírito metade homem e metade cavalo. E cavalo fala dessa força humana, né? essa força terrena, né? Então, esse seria Sagitário, que é o mesmo contexto de Zeus. Zeus, ele era conhecido como o deus dos céus, né? Zeus, ele estava ligado a essa questão, né? Uma das expressões de Zeus
segundo as histórias gregas, seria, né, esse ser, e ele sempre tendo relações com mulheres, ou seja, fala de uma perversidade também, né? E nós vamos ver que dentro da mitologia ele é pintado também como deus dos raios, né? Ele é linkado aqui como aquele que tem os raios nas mãos. Pois bem, então aqui nós podemos já pegar. Então, 9º mês, que fecha a estação do outono, nós terminamos então com o mês de Kislev, que é o mês da confiança. Por que da confiança? A tribo é a tribo de Benjamim. O que significa Benjamim? Filho da mão direita. Esse mês é o mês que nós vamos ver de dezembro a janeiro, né? Quer dizer, seria isso, seria até janeiro ali, até no dia 20 de janeiro, mais ou menos, não falha a memória. Não, de novembro para dezembro, né? Seria de novembro para dezembro. E o interessante aqui é ele termina exatamente no fim de dezembro. E quando nós vamos ver, então, ele está falando exatamente o mês da afirmação da paternidade. Por isso, nós vemos a aliança. Eu sempre falo que essa estação é a estação da aliança. Irmãos, eu estou dizendo agora como pastor. O que acontece? Nessa estação agora, é a estação que as pessoas começam a se desanimar com paternidade. Ou seja, essa estação que eles começam a ficar, começa a ter tretas, né? Começa a vir aquela, desde do comando de Lilith, começa a vir aquilo no coração, né? Mas não sei o quê. Sabe quando começa a vir aqueles sentimentos? E começa a desarrolhar agora até dezembro. Ou seja, em dezembro é o mês onde o ápice das pessoas transitarem, querer sair. Janeiro é o tempo onde, então, eles resolvem sair, que é o tempo de Moloque, é o tempo de Jano, é o tempo de Cronos, aonde os filhos são comidos. E esse é o ciclo. Normalmente, na metade do ano, começa os desânimos e começa a perca, né, da honra, e em dezembro é realmente a saída, quer dizer, em janeiro é a saída. Então, normalmente, eu tenho visto nesses anos que esses sempre são ciclos de transição, e sempre dentro do contexto dos meses, como isso influencia. Pois bem, nesse contexto, nós vamos ver que Benjamim é o filho da mão direita. Como filho da mão direita? Ele nasceu e a mãe morreu, e a mãe coloca o nome de Benoni. Seria isso, né? Benoni, que é filho da minha dor. Filho da dor, né? E o pai pega e fala assim, não, você é o filho da mão direita. Ou seja, o nome desse menino é mudado pela atitude de um pai. Eu sempre costumo dizer, é a paternidade que ele troca o meu destino. A paternidade, ele aponta o meu destino. A paternidade, ele ativa o meu destino. E nesse mês você vai ver claramente a figura da paternidade como o que atua. Dezembro, você vai ver também já no mundo uma expressão muito grande, porque o mundo começa a se preparar para o Papai Noel, ou seja, a figura de um pai também. Você vai ver, sempre está ligado, ou seja, de novembro a dezembro, você vai ver a expressão da paternidade, né? As pessoas se organizando para ter o almoço, a janta de família, ou seja, a família diante da mesa de um pai, sempre tendo essa questão do pai no foco, né? A figura dos progenitores, eles vão estar sempre no foco ali, eles vão estar sempre como que eu posso colocar na mira aqui.
tanto bom quanto ruim, porque esse é o tempo onde começam os desânimos, aquilo que eu falei todo. Então, onde as pessoas se afastam da igreja, onde as pessoas se afastam da comunhão, onde se afastam da figura de um pai, porque estão ocupados, né, no dia a dia, porque dezembro é o mês mais corrido, mais louco que existe, né, por causa dessas correrias e tudo mais. Pois bem, esse é o tempo, então, onde nós precisamos renovar a nossa aliança, né? Renovar a aliança. E aí você vai ver aqui, então, que ele termina a estação e o confronto é contra Zeus. Quem era Zeus? Era conhecido pai de todos os deuses. Ele é o pai dos deuses. Ele vem com as flechas de imoralidade, ou as flechas, né, flechando, trazendo a mutação. Ou seja, ele vem tendo liberando a mutação. As pessoas, elas sempre estarão dentro das suas figuras carnais, ou seja, as mutações. Eles não deixam que a natureza deles possam ser ativadas pela natureza de Cristo. Eles sempre estão com a natureza mutante da velha natureza. Então, esse é um contexto. E aí, então, nós fechamos a terceira estação. E aí, entramos para a última estação. Qual que é a última estação? A última estação, nós temos o 10º mês. O 10º mês é o mês de Tevet, né? Deixa eu ver se a Bíblia menciona esse mês. Eu creio que menciona. Acho que está Tebet, se não falha a memória. Isso, está lá em Esther, capítulo 2, verso 16. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Não, verso 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero e à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Tebete significa bondade. Então, Tebete ou Tevet significa bondade. A tribo é a tribo de Dan e o estandarte é uma serpente. Por quê? Ou uma balança. Gente, eu estou indo, assim, com poucas explicações, entre aspas, porque depois a gente vai ver isso aqui mais a fundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uns que colocam uma... Tem um que coloca uma serpente e tem uns que colocam uma balança. Por quê? Porque a profecia seria essa, que Dan seria como uma serpente que morde o calcanhar. Né? Seria como
uma cobra que morde o calcanhar. Até muitas vezes eu ouvi isso, né? O anticristo viria da tribo de Dan, né? Porque ele é o que morde, a serpente que morde o calcanhar. Eu não creio nisso, porque o anticristo tem que ser da tribo de Judá, né? Para cumprir o protocolo. Mas ele é uma das expressões aí, essa, ou usa-se uma balança para ele também. Por quê? Porque ele fala do juízo. Ele fala dessa obra do juízo que Dan ele manifesta, né? Então tem algumas representações, coloca-se então a balancinha como o juízo. O que nós vamos ver? Qual é a expressão disso? Ou o que nós precisamos perceber? Por que o juízo? Esse é o tempo onde nós vamos ver como que eu posso dizer aqui? A justiça própria. É a natureza da serpente em nós, na justiça própria. Lembra que eu falei que esse é o tempo onde as pessoas começam a sair? Porque eles saem na justiça própria, eles saem na força das suas decisões, né? Eu fui injustiçado, eu estou sendo humilhado. Normalmente as pessoas saem nisso, né? As pessoas não me reconhecem, as pessoas não sei o quê, e aquela coisa toda. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa. A expressão mais violenta que nós vamos ter de sabedoria é andar no tempo. Então, o sábio, ele consegue entender o tempo para todas as coisas. O tolo atropela o tempo. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos transitar no tempo certo. Todas as transições serão no tempo certo, serão de modo correto. As transições, eles acontecem de um modo bem correto. Fora disso, não é transição, é ruptura, é quebra. E as quebras sempre deixarão prejuízo. Por isso nós aprendemos sobre ciclo, porque os ciclos, ele fala, então, dessa característica de saber transitar, de saber, como que eu falo, entrar e sair. As entradas e saídas são guardadas, as coisas vão acontecendo no tempo certo. Tá bem? Dan, então, que é o começo da estação de inverno, que é a estação da purificação, começa com a justiça própria, né? Essa é a questão, a justiça própria. Por isso, eu vou ter que entender a bondade de Deus. Deus é bom e eu vou ter que confiar nessa bondade, né? Eu vou ter que confiar que o Senhor é o meu juiz. O Senhor estabelece o juiz, a justiça dele sobre mim. Não é a minha justiça, não é a minha força, não é a minha estultice, né, da serpente, não é a minha sagacidade que vai promover o meu ministério. Não é as coisas que vai promover a minha vida, não é nada disso. O que vai fazer com que eu seja bem-sucedido é o Senhor levando o meu tempo, porque eu posso ter tudo para dar certo, mas se essa onda de Deus, que é o tempo, não for ao meu favor, tudo vai dar errado. E às vezes tudo pode estar contribuindo para dar errado, mas se eu estou no tempo de Deus, tudo dará certo, as coisas vão acontecer, é natural, vai, né? O Senhor arruma todas as coisas. A letra, né? A letra hebraica. A letra vai ser a letra Ain. Essa seria a letra Ain. Ou coloquei no lugar errado aqui. A letra Ain, ela tem a expressão...
ela tem expressão do olho. Na verdade, a letra Ain, ela significa olho ou fonte. Né? Ela tem essa expressão do olho. Ain significa isso, olho. É interessante isso daqui, vou ter que colocar isso daqui. Que ele vai falando das letras cursivas, né? Esse aqui é o moderno, o antigo, o paleo, que é a forma que ele... Como que eu posso dizer aqui? A forma que ele foi escrito no original era um olho, porque Ain significa olho, né? Para ver, conhecer, vigiar, excelência, experiência, visão, está ligado à expressão de Ain. Né? Então, Ain, ele vai falar das fontes. Olha que interessante aqui. O valor é 70. 70 fala da plenitude. Então, fonte e visão. Ou seja, o meu olho, lembra? Se o meu olho é bom, meu corpo é bom. Se o meu olho é mau, tudo é mau. Então, veja só. O que ele fala aqui disso daqui? O Ain, ele vai falar das minhas fontes. Ou seja, por isso que fala da justiça própria, as fontes certas, as fontes erradas. O que está no meu coração, ele é o que expressa. A minha justiça virá do Senhor. Dan é isso, a minha justiça é o Senhor é o meu juiz, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é bom. E dentro de mim, isso tem que fluir. Irmãos, eu não vou me aprofundar nisso daqui não, mas eu quero que você entenda o seguinte, eu tenho percebido, né, eu tenho tido isso como até mesmo uma revelação do Senhor. Eu tenho entendido um pouco mais a respeito dessa questão da alma. A alma, ela é uma frequência. Não sei se vai ficar muito esquisita essa palavra que eu vou usar, mas a alma é uma frequência. A alma ela vibra numa frequência. A alma seria uma energia, por isso as pessoas falam assim, nossa, aquela, né, as pessoas no sentido mundana, que tem aquele vocabulário esotérico, né? Essa pessoa ela está carregada, né? Ela tem uma áurea carregada, né? Por quê? Porque, na verdade, a alma ela é uma energia. Por que o Senhor disse para a nossa alma ser boa, os nossos olhos ser bons, a nossa alma está bem? Porque a minha alma, ela libera essa energia. Tudo que eu penso, o pensamento, ele é formulado de energia. Todo pensamento é uma energia. Por isso, eu vou colocar aqui, por um certo ponto, eu creio no Big Bang. Como assim? Big Bang é uma explosão. Imagine. E Deus pensou. A hora que Deus pensou, explodiu tudo, né? Ou seja, começou a acontecer todas as coisas. Você entendeu? Ou seja, os pensamentos de Deus criam as coisas. Os pensamentos do Pai, ele é totalmente construtivo. E os nossos pensamentos também é assim. Por isso, como que eu posso dizer aqui? Por isso nós vamos ver que Salomão fala isso. O que você pensa, assim você é. Aquilo que você pensa de si mesmo, isso você é. Porque os teus pensamentos cria. Os teus pensamentos é criativo. Mas isso daqui, entenda o que eu estou dizendo. Tudo que eu começo a pensar, ele vai liberando já. Irmão, eu comecei a pensar, eu já libero. Esse é o problema. O Senhor tem falado, e eu estou tentando pegar fundamento para começar a ensinar isso daqui. Mas preste atenção, irmãos. Todo pensamento, ele é uma energia criativa. Por isso eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos. Porque eu pensei algo, por exemplo, eu pensei algo do meu irmão, eu já começo a liberar essa energia e os demônios podem pegar esse pensamento, que é a energia do ser humano,
para destruir o ser humano. O diabo não pode destruir ninguém. O diabo não tem autoridade para nos destruir, mas o ser humano pode destruir outro ser humano. Então entenda isso, irmãos. O diabo veio matar, roubar e destruir, sim, mas ele veio pautado na permissão de um outro ser humano. Por que que o diabo precisou que Adão comesse da desobediência, daquele fruto? Porque ele precisava mudar a alma do ser humano, o pensamento. Por isso aquela árvore concedia pensamentos, concedia sabedoria, concedia entendimento. Então ele precisava mudar para que o ser humano começasse a liberar esse tipo de pensamento. E quando o ser humano libera esse tipo de pensamento, todo esse pensamento, sim, todo esse pensamento, ele vai sendo energia que está sendo liberada, meu irmão. E se a energia está sendo liberada, já era. O diabo, ele pega toda essa energia. Eu vou dar um exemplo aqui. A questão do assassinato. Veja, desde o Antigo Testamento, o que contava era o coração humano. Você sabia disso? Por exemplo, se a pessoa matou sem intenção de matar, ele podia ir para a cidade refúgio. Mas se a pessoa matou com a intenção de matar, ele não tinha escapatória, ele tinha que morrer. Aí Jesus depois veio colocando isso, olha, não é só você matar com duas testemunhas, só o fato de você pensar, só o fato de você desejar a morte de alguém, você já matou essa pessoa. Você já liberou a força motriz do assassinato. Você já liberou a energia do assassinato. Porque você pensou, você odiou, você carregou isso, e você liberou da tua alma a energia da morte. Você já está condenado. Você entende aqui que a nossa alma ela é liberadora? Por que o Senhor diz para nós andarmos no pleno amor? Para mim, liberar a energia da construção, a energia da edificação, a energia da vida. Mas o que mais flui dentro da nossa alma? A energia da sepultura, a desistência, os maus pensamentos, os maus desígnios, as más palavras, né? O ódio, é isso daí. É o assassino, é desse jeito. Ou seja, todo mau pensamento, ele vai gerando energia. Então, o diabo, ele quer, vou colocar aqui, igual foi nesses últimos 2 anos, o que mais veio, a energia da sepultura, ou seja, os pensamentos ruins, as palavras ruins, tudo para liberar energia. Quanto mais energia a alma do ser humano libera, mais combustível o diabo tem. Então, quando nós falamos aqui do Ai, nós vamos ver o quê? A tribo da justiça, da bondade, está ligado, né, à balança, que está ligada aos olhos, às fontes, que tem o comando. Olha só, qual é o comando que opera aqui? Sagitário, não, Capricórnio. Que é Moloque. Olha interessante aqui. Quem que atua nesse mês? Moloque. Aquele que come as crianças, aquele que come a semente. É aquele que destrói a semente. Esse é o que opera nesse contexto. Esse é o que come a matéria, a expressão, o que ceifa, né, o destino. Essa é a expressão de Moloque. Então, onde eu quero que você chegue aqui, né, ou venha alinhar os pensamentos, se alimentar da bondade de Deus. Deus é bom. E se alguma coisa está acontecendo,
Só vá para o Senhor, né? Então, aqui nós vamos ver Dan. Dan. O começo da primavera. Amém? Mas depois a gente trabalha um pouco sobre isso, sobre essa questão da alma, a liberação da alma, aquilo que a alma libera. Próximo. Vou falar mais esse aí, na outra semana a gente termina. Próximo, 11º mês. 11º mês, nós vamos ter o mês de Shevat. Sim, exatamente, Nalva. A gente vai ter que terminar isso daqui, porque deixa eu só colocar aqui. Porque depois que a gente terminar esse processo aqui, esses 2 últimos que a gente falta, semana que vem, a gente vai começar os ciclos das festas, né, que são ciclos anuais. Aí nós vamos falar das festas bíblicas e nós vamos falar das festas pagãs, né? As expressões de cada uma delas. Tá, Shevat. Shevat. Vê se tem nas escrituras. Quem sabe se tem? Vê se aparece na Bíblia esse nome. Não. Tem não. Shevat, alguns dizem, né, que ele tem uma expressão no Shabat, ou seja, no descanso. Não sei se confere. A tribo é Aser e o estandarte é o pão e vinho. Por que pão e vinho? Porque a profecia que eles forneceriam pão e vinho. Pão e vinho é a intercessão. Olha que interessante. Aonde eu descanso? Na intercessão. Aonde eu descanso? Na oração. Onde eu descanso? No Senhor. Né? A letra. A letra é tzadik,
Tzadik. A letra tzadik, ele vem da palavra tzadaká, ou tzdaká, que nada mais é do que a obra de justiça. Agora vocês também vão pegar aí a questão da obra de justiça, né? Que lembra, a obra de justiça é aquilo que que faz eu entrar no descanso, ser justo. Então, aqui vai vir a compaixão. A compaixão, querido, veja só, a compaixão é o combustível da intercessão. Todo intercessor que não tem compaixão não é intercessor, querido. Ele tá no ministério da intercessão por motivos egoístas, por motivos contrários. Né? Ele tá lá para poder, porque ele não se encontrou em nenhum lugar ainda, então ele vai orar. Porque, assim, nenhuma oração é respondida se não for pela compaixão. Veja só, todos os milagres que Jesus fez, ele fez através do quê? Compaixão. Foi ou não foi? E Jesus se compadecendo, e Jesus tendo compaixão, e Jesus fazendo isso, e Jesus fazendo aquilo. Ou seja, Jesus, toda vez tendo compaixão de alguém, ele operou milagre. Então, todo espírito para intercessão tem que ser o espírito da compaixão. É o que move, meu irmão. Combustível de intercessão. Um coração cheio de compaixão. Um coração que... Como que eu posso dizer aqui? Um coração que se encheu, se encheu de dor. Seria isso, sabe? Eu vi a dor do meu irmão e isso encheu meu coração a ponto que eu me enchi, né? Eu me enchi de dor junto com meu irmão e aí eu fui para a guerra. E é interessante que isso daqui, ó, ele tem a expressão de uma pessoa orando. Essa é a letra de Tzadik, né? Ele parece alguém de joelho orando. Você entendeu? Deixa eu tentar fazer aqui. Seria mais ou menos isso. Seja, tzadik, ou o valor do descanso, ou eu entro no descanso, seria aqui. Porque é aqui que eu vou pegar a mente do Senhor. Sim. Sim, exatamente. Por tudo aquilo que a minha alma libera. Agora que eu estou vendo os comentários aqui, tudo aquilo que minha alma libera faz com que o diabo saiba o que eu estou pensando. Ou seja, porque é a energia que eu estou liberando. Né? É como, já viu aquele negócio? O cachorro sabe que você está com medo, porque você libera, né, essa expressão do medo. Então, é mais ou menos isso. Esse daqui está aqui. A ser. E o comando de Aquários.
Quem é Aquários? É aquele que distribui águas. Veja que Aquários é o distribuidor de águas. Aquele que libera as águas do cosmos, aquele que libera as águas de cima, os pensamentos de cima. Mas que pensamentos? Pensamentos do segundo céu, de Zeus. Porque aqueles que já estudou Nova Era, né, o curso que a gente fez, Nova Era, confrontando a Nova Era, na verdade, deixa eu falar direito, né? Confrontando a Nova Era, senão falar assim, nossa, o apóstolo está ensinando até Nova Era, né? Estudou Nova Era com o apóstolo. Não. Confrontando as atmosferas de Nova Era, vai vai entender isso daqui, né? Que ele é o que libera essa mentalidade. Então, voltando aqui, o 11º mês é o mês de Shevat, do descanso, né? Descansar na onde? Descansar nas provisões do Senhor, na intercessão, buscando a mente do Pai e liberando sobre nós, para confrontar essa mentalidade errada, essa mentalidade cósmica, essa mentalidade distorcida. Bem? Aí faltou o 10º mês, a gente já termina entrando no ciclo anual. Amém, queridos? Espero que tenha ajudado aí alguma coisa. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.